que é o chinês e que teria sido libertado lá em Cubatão, no litoral. Junto com ele, a polícia vai trazendo mais informações. Só um minutinho, peraí, vem cá. 6h30. Bom dia para você que está chegando aqui no Balanço Geral Manhã. Outras regiões aqui de São Paulo começam a receber o nosso sinal. O William Leite estava falando sobre aquele chinês, você vai lembrar da história, um homem que foi sequestrado aqui em São Paulo ontem no começo do dia e que à noite ele foi liberado. Ele e o sócio dele, que é dono desse carro. Olha só que estranho, o chinês foi empurrado dentro desse carro que pertence ao sócio dele. Aí a polícia acreditava que o sócio estava participando do sequestro. Só que todo mundo falou isso, nós falamos aqui, o Gotinão falou ao meio-dia, Bate falou à tarde. Depois, no final da tarde, o sócio dele e ele aparecem na delegacia. Não, nós fomos sequestrados juntos. Será que isso realmente aconteceu? Ou, de repente, o sócio armou alguma coisa com ele? Olha, vem cá, vamos combinar, nós vamos chegar juntos, vamos falar que nós dois fomos sequestrados e vida que segue. Eu não estou levantando aqui uma denúncia. Eu estou dizendo que são perguntas que os investigadores estão fazendo e que esse chinês, obviamente, vai ter toda a liberdade de responder se é isso mesmo ou não. Tem uma outra questão, Passar, muito rapidamente, só essas pessoas que estão com os uniformes, têm nomes da empresa e esses uniformes são de quem trabalha no Porto de Santos. Então, a polícia já tem a informação e pode conseguir encontrar esses funcionários dessa empresa que estão encapuzados e que saem do carro para sequestrar ou para levar esse empresário chinês. Agora, preste atenção na outra imagem que nós temos aqui agora. Olha só onde foi parar esse cara. Meu Deus do céu. Ô, Nayara Moura, me diga uma coisa, isso é brincadeira de moleque, o cara foi atropelado, ou ele está tentando impedir que o ladrão leve o veículo dele embora? O que está acontecendo aí, Nayara? Oi, Passaia, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. Passaia, a gente ainda não sabe, viu? Mas se é uma brincadeira de muito mau gosto. Esse registro foi feito por um outro motorista que vinha com a esposa atrás, no carro de trás, na BR-080, na região central aqui de Goiás. Ele disse que não parecia ser uma brincadeira, né? Porque ele ria, tentava se segurar e o pior de tudo é que o carro fazia zigue-zague na rodovia, como se estivesse ali brincando mesmo, ou tivesse tentando fazer com que essa pessoa que estava pendurada caísse do carro. O fato é que o motorista que estava filmando chegou a acompanhar esse carro aí por volta de 20 quilômetros, Passaia, desse jeito. Daí chegou num trevo que, sentido Brasília, o carro com o motorista pendurado seguiu para sentido Brasília e o outro motorista que estava fazendo registro seguiu no sentido contrário. A gente entrou em contato com a polícia rodoviária, né, para saber se existia algum registro aí de denúncia, até mesmo de uma tentativa de roubo, mas não tem registro na Polícia Rodoviária Estadual e nem na Polícia Militar. Então parece, Passaia, que era só uma brincadeira de mau gosto. Podia ter acontecido uma tragédia, né? Ô, Nayara, é impressionante, é cada coisa que vem aí de Goiás que eu vou te contar, viu? 6h33, essa é a nossa Nayara Moura, nossa repórter Ana Hickman do Cerrado, que vem lá de Goiás. Um beijo no coração, obrigado pela notícia. Gente, tem um homem que foi preso depois de atropelar e matar um adolescente brasileiro nos Estados Unidos. A vítima andava de bicicleta quando foi atingida. Testemunhas afirmaram à polícia que o motorista fugiu sem prestar socorro. Põe no ar. Amigos foram às ruas em Nova Jersey, nos Estados Unidos, para homenagear o brasileiro atropelado. É uma dor tremenda, eu não desejo para nenhuma mãe essa dor que eu estou sentindo nesse momento. Brian Luiz Barbosa, de 14 anos, morava com os pais nos Estados Unidos havia 8 anos. Ele andava de bicicleta quando foi atingido por uma van. Segundo testemunhas, depois do atropelamento, o motorista fugiu sem prestar socorro. Brian morreu no local. E o motorista que dirigia a van, um homem de 63 anos, foi preso. De acordo com a polícia americana, ele confessou o crime e deve responder por homicídio com o agravante de ter abandonado o local do acidente. Christian é tio de Brian. Ele mora no Brasil e não se conforma com a morte do sobrinho. O que pesa é a crueldade relacionada ao crime, né? Se fosse um acidente... Acidentes acontecem, mas com a brutalidade, com a falta de empatia. O corpo do adolescente será velado nos Estados Unidos. A mãe de Brian conversou com a nossa equipe a caminho da cerimônia. Ele era uma pessoa dócil, muito amorosa.
E onde ele ia, ele levava amor. O carinho da comunidade surpreendeu os pais de Brian. O que me conforta é isso, porque as mensagens de carinho falando sobre o meu filho, as pessoas me abraçando e falando seu filho era um anjo. De acordo com a família, o corpo de Brian será enterrado no Brasil. O Itamaraty acompanha o caso. Presta atenção nessa outra história aqui agora, vamos voltar para o Brasil. Tem uma jovem que comprou um carro, pagou R$ 3.500 por esse carro. Depois ela gastou mais de R$ 10.000 para reformá-lo. Imagina, Marcos, você paga R$ 3.500, paga 10 para reformar, você cria um carinho, não é? É verdade. Você já deu nome para um carro teu, Marcos? Não, Passaia. Não? Não, não. Esse aí ganhou o nome. Opa! Emanuel. Emanuel. Diferente, né? Diferente. Eu nunca vi alguém dando o nome de Emanuel para um carro, mas enfim. Aí, roubaram o Emanuel, Marcos. Ah, meu. Agora a mulher tá tadinha, tá revoltada da vida porque o pior é o seguinte, depois ela descobriu que usaram o Emanuel para cometer um assalto. E aí? Aí fica mais difícil ainda. Pode dar problema para ela, inclusive, né? Agora ela quer se explicar que ela não faz parte dessa quadrilha e, segundo, ela quer recuperar o Emanuel. Vamos ver? Vamos lá. Veja a facilidade em levar o carro. Os criminosos observam um veículo parado na rua em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Enquanto um comparsa abre a porta, o outro vigia. Em seguida, os dois levam o carro sem nem dar a partida. Quando a dona do Corsa foi trabalhar, não encontrou o veículo. Quando, no outro dia, meu marido foi pegar uma ferramenta ali na garagem, ele não estava mais na rua. Ela pagou R$ 3.500 no veículo e mais R$ 10.000 para consertá-lo e deixá-lo pronto para uso. Ainda paga as parcelas do tão sonhado carro e sem ele. A gente investiu para ele ficar seguro para mim trabalhar, né? Porque daqui da minha casa até o trabalho de carro dá mais ou menos 1 hora. Então imagina, 1 hora todo dia, vai e volta com o carro, ele precisa estar seguro, né? Então a gente fez todas as manutenções dele. Depois desse furto, deu-se início a uma saga para procurar o carro e trazer ele de volta para cá. Toda vez quando a gente vai até conversar sobre o carro, né, a gente chama de Emanuel, a gente não fala o Corsa ou o carro, né? Ela colocou nas redes sociais. Foi quando descobriu. O Emanuel foi usado para roubar um guincho. As imagens de câmeras de segurança mostram o guincho em movimento e logo atrás, o Corsa. Em um grupo, um cara falou assim, esse carro roubou o meu guincho na madrugada. Ele falou assim, e ele tinha ido na delegacia, fez BO, no BO tá incluso que tá o meu carro com a placa, né, que eles não tinham trocado ainda. Eles deram fuga mesmo, e aí eles foram lá para a região de São Mateus. E depois viu o carro à venda na internet. Tentou negociar. Então, quebrada, mano. Quebrou o pau aqui com a mulher quebrou o carro todo, mano. Já era pra uma compra. Desculpa aí, mano. O suposto vendedor enrolou e mais uma tentativa frustrada de recuperar Emanuel. Karine não desistiu. Viu o carro à venda novamente, dessa vez com a placa trocada, e conseguiu ter a certeza que era o carro dela por conta de alguns detalhes no veículo. Não demorou muito e logo o carro foi vendido pelos mesmos R$ 3.500 que Karine pagou na época. O carro foi o primeiro dela e, por ter conseguido com o suor do trabalho, não vai desistir de recuperar o carro. Eu vi que eles trocaram a placa do carro, então pela minha placa mesmo não vai conseguir achar. A foto que estava sendo anunciada, a gente conseguiu ver as 3 primeiras letras, que era BVU. Então, a gente vai tentar identificar por essas letras e pelo que a gente conhece do carro. Se você sabe onde está o Emanuel, avise a polícia. E é engraçado que Emanuel significa Deus conosco, não é? Olha, moça, Deus tem muito mais para te dar do que o filho do cão pode carregar. Você pode ter certeza que Deus vai te abençoar com o Emanuel de volta ou com o carro melhor. William Leite, imagem na tela, vamos trocar? Pois é, parceiro, tem golpe de todo tipo. Você vai ver o golpe da batida. O motorista se aproxima do cruzamento e para. O veículo vem atrás e não freia, bate no carro da frente. Logo depois, os ocupantes descem do carro e aí começa uma discussão. Mas o que pareceu um acidente de trânsito, na verdade, é um golpe de criminosos para roubar o carro da vítima, que é jogada no chão. Olha só, o caso veio de Brasília, Distrito Federal, e tem sido muito utilizado por esses criminosos para roubar carros. Aqui em São Paulo, inclusive, também, né? Muito cuidado.
Moradores do bairro Limão, olha só, bairro do Limão agora, Zona Norte, na tela do Balanço Geral amanhã. Tem uma obra da prefeitura que está causando um transtorno que eu vou te falar. Você sabe que a obra, ela é barulhenta, a obra, ela levanta poeira, só que os moradores acham que aqui está tendo um exagero e que está faltando planejamento. Nós fomos até lá para conferir. Limão, vem aí, no ar. A paisagem está modificada. É um canteiro de obra a céu aberto nos fundos da casa da dona Lucides. A sensação é que a gente está vivendo um pesadelo. A Prefeitura de São Paulo está contendo o córrego Tabatinguera, na região do bairro do Limão, zona norte da capital. A família é a favor da obra, mas contra os transtornos que foram gerados e a forma como tudo está caminhando. O barulho de obra é o dia todo e a poeira acumula. Isso porque foi lavado ontem. A poeira está assim insuportável em toda a região. Minha irmã está com uma lesão, né, também no pulmão, então imagina, uma lesão séria, está com oxigênio. Os problemas não param, são grandes. A família mora nesta casa há 20 anos, mas está difícil viver aqui diante da situação. O quintal já não existe mais. Esse muro está todo comprometido com rachaduras. Com a trepidação da obra, o chão já está todo solto. O fundo da residência está coberto com tapumes. E essa escada que dá acesso ao segundo andar da residência está perigosíssima. Olha só, o chão aqui. Foi colocada uma estaca ali para segurar a estrutura que já cedeu. Luciana diz que eles nunca receberam uma notificação oficial sobre a obra. Eles chegaram para trabalhar, a gente não entendeu o que estava acontecendo, né? Porque assim, foi com muita violência mesmo. No alicerce, a gente sentia balançar. E aí o espaço não existe mais. Eles mesmos tiraram porque ficaram com medo de puxar toda a casa. E aí vieram e demoliram a edícula. Ficaram os destroços, restos da demolição para trás. A passarela que ligava o segundo andar da residência à edícula foi removida. Todo o concreto, tijolos e vigas estão aparentes. Parte da janela e da cobertura ficaram danificadas. A pilastra que permanece está torta e com rachaduras. Conviver com o medo é a nova realidade. No dia seguinte que aconteceu isso da edícula, começaram a bater aqui com a máquina. A gente saiu correndo para ver o que estava acontecendo, a casa balançando. Você não sabe se a casa vai cair. A família diz que tudo foi feito com muita truculência e que agora está sem amparo. O que me foi informado na prefeitura foi que qualquer dano era para a gente consertar e se a gente não tivesse satisfeito, era para procurar a justiça. Pelas ruas, buracos, por conta dos caminhões que passam por ali. Mesmo com a interdição neste ponto, tem motociclista que se arrisca. Os pedestres seguem com atenção. Uma tristeza que está longe de acabar. O prazo da obra é de 6 meses. Cerca de 2 se passaram. Eu estou tomando remédio porque eu tenho o meu emocional abalado, então eu tenho que estar sempre me cuidando. E eu estou tomando chás, eu estou tomando remédio para ficar em pé. Porque aqui nós somos como um dominó. Se cair uma, cai todo mundo, né? Então eu estou fazendo muita força para ficar em pé. A prefeitura informa que realiza obras de contenção e serviços complementares. Diz que interditou somente um imóvel com construção irregular de uma edícula e o proprietário foi notificado. As empresas contratadas realizaram vistorias nos imóveis do entorno. Se for necessário, farão as manutenções e darão auxílio devido aos moradores. Quero São Paulo ao vivo agora, helicóptero da Record está no ar. Alô, comandante, a imagem está na tela. 17 graus marcando os termômetros. À tarde nós teremos uma máxima de 27 graus. Essa é a temperatura agradável para essa quarta-feira, meiuca de semana. Presta atenção agora nessa imagem. Um cavalo despencou, olha só, e deu um trabalhão para ser resgatado, quer ver? E vai lá, cavalinho, passa a mão na cabeça, calma. Os bombeiros, eles sabem disso. Primeiro você tem que manter o animal ali com calma. E depois eles tentam de um jeito, tentam do outro, passam a corda, não conseguem. Olha como esse bichinho foi tirado daí. Aliás, esse bichão. Põe no ar. O cavalo estava assustado, às vezes se debatia.
Ele caiu em uma fossa de 2 metros de profundidade instalada do lado de fora de uma casa. Os militares usaram técnicas com água e cordas para salvar o animal. Depois de 1 hora de trabalho, o cavalo foi retirado em segurança. Colocando água, a ideia inicial era que o cavalo tentasse sair por conta própria. O cavalo já estava machucado, as veterinárias da UFO elas vão fazer a avaliação, mas não foi possível pegar e que ele saísse por conta própria. Então nós pedimos um apoio da prefeitura, a prefeitura trouxe um caminhão MUC aqui, foi possível, depois que colocamos água, fazer a amarração nos machinhos do animal e então removê-lo com auxílio desse maquinário da prefeitura. Outra preocupação de quem trabalhou para retirar o cavalo foi o buraco que causou a queda. Perigoso não só para os animais, mas também para pessoas que passam por ali. Mas é necessário que este local esteja sinalizado e devidamente tampado para que acidentes como esses não ocorram. Acidente grave agora durante perseguição. Imagem agora, Marcos. Exatamente, Passaia. Veja só o detalhe dessa cena. O carro, ele fez que viraria à direita, mas seguiu reto, está no acostamento, Passaia. E essa perseguição ali continuou de maneira muito perigosa nessa rodovia. Olha só a polícia no encalço do fugitivo, Passaia. Altíssima velocidade dos 2 carros. Olha só, é uma técnica policial. Tá? É aquele toquinho ali na traseira para que o fugitivo, né, Passaia, perca o controle do carro e fique pelo caminho. Pelo menos nos Estados Unidos usam desse artifício, Passaia. E o homem acabou preso. Aconteceu, como eu disse, nos Estados Unidos. Opa, recebeu um tapão ali, um pedala, não foi? Viu, rapaz, um tapa na orelha. É, na hora que ele levantou. É diferente a polícia dos Estados Unidos, né? É isso. A ação deles num ponto específico que não tem ninguém, que eles conseguem fazer essa manobra. E depois, não, mas isso aqui no Brasil também tem. Também tem. Mas também tem. Para tirar o cara ali, o tapão acaba sendo uma ação para que ele não tome outra atitude, ou pegue uma arma ou qualquer coisa que seja. E lá pode. Inclusive atirar se oferecerem algum tipo de perigo, entendeu? Você pensa assim? Não, mas é assim nos Estados Unidos. É assim. Não, tá tem bom. que ser assim mesmo, olha lá. O cara agora que eu fez falei aí, pra tem vocês. que tomar. Não, mas se é no Brasil, o policial é processado. Agora, quer ver? Opa, deita aí. Deita aí. Deitou. Ô, Gardinali, tem uma prestadinha agora num patinete que acabou se dando mal. Olha só, o homem vinha em alta velocidade por uma via em cima de... Detalhes. Tá vendo a doutora? Ela estava num carro com a família, tem imagem da pedra. Quando o engraçadinho pega um pedaço de paralelepípedo e joga no para-brisa do carro onde ela estava. Olha a pedra aqui, gente. Olha só. Tem um exame, inclusive, que ela fez no hospital que mostra como ficou a cabeça dela, porque atingiu em cheio. Passou fácil pelo vidro e acabou atingindo essa parte aqui do cérebro. O que aconteceu com o rapaz depois? Veja só. O crime aconteceu enquanto a vítima estava no carro com o pai e o irmão. Mas no trajeto, eles foram surpreendidos por um homem que jogou um paralelepípedo no carro. E a vítima, que estava no banco do carona, foi atingida. Ela teve afundamento do crânio, segundo a família, e permanece internada, mas está consciente e se recuperando. Segundo a polícia, o suspeito é um homem de 40 anos, dependente químico, morador em situação de rua e foi reconhecido por circular na região onde o crime aconteceu. O delegado reforçou que as investigações estão no início. Estamos buscando imagens produzidas por câmeras de vídeo monitoramento que possam auxiliar na comprovação da autoria desse crime e temos a expectativa de que testemunhas possam nos ajudar. Tem novidade naquela história das pessoas que foram mortas num bar ontem aqui em São Paulo. Na verdade, se tratava de uma gravação de um clipe de uma música funk, Gardinali. Exatamente, dentro de um comércio, né, onde o crime aconteceu. Eles estavam gravando esse videoclipe, aí na hora diversos tiros, as pessoas que se assustaram e nós temos mais detalhes na reportagem. Do lado de fora do bar, gritos de desespero. Na mensagem de áudio, dá para ouvir os disparos. Amigo, isso é tiro?
As vítimas foram baleadas do lado de fora de um bar, onde um clipe de funk seria gravado. Logo após o tiroteio, o MC que participava da gravação postou um vídeo nas redes sociais. Meu Deus do céu, eu já falando aí que o fuzil é de brinquedo, não é de verdade, tá ligado? É de brinquedo, só era a cena, tá bom? Tá ligado? Só parecendo um clipe aí, mano. Mas que bagulho louco, você é louco. 4 pessoas morreram. Entre as vítimas, 2 adolescentes. Gabriel tinha 16 anos e era amigo de Cauã, de 15. Os 2 estavam com as irmãs. A irmã de um dos garotos e um rapaz de 20 anos também foram baleados e permanecem internados. As outras 2 vítimas fatais tinham 52 e 33 anos. Uma testemunha que estava no local conversou com a nossa equipe e contou o que viu e ouviu. Com medo de retaliação, ela preferiu não se identificar. Estava tudo aqui, ó, na porta de casa. Aí nem pode ficar na porta de casa que acabei de morrer. Nenhuma hipótese está descartada pela polícia de Itapecerica da Serra, cidade da Grande São Paulo, onde aconteceu a chacina. Por enquanto, a motivação das mortes continua sendo um mistério e um desafio para os investigadores. De acordo com a tia de uma das testemunhas do crime, a chacina foi cometida por 2 homens que chegaram atirando sem dizer nada. E ela conseguiu correr, ela presenciou tudo. Estavam em 2. Diz que eles subiram. Ela conta que eles chegaram de moto, acho que deixaram a moto na rua de baixo, subiram a viela já atirando. A polícia tenta descobrir agora quem são os atiradores. O primeiro contato com as 2 vítimas não fatais, as mesmas não conseguem precisar dados ou informações que nesse primeiro momento consiga fazer a polícia militar chegar, né, até esses atiradores. Nós estamos recebendo agora imagens daquela confusão dentro de uma casa noturna que terminou com soco, pontapé. Infelizmente teve até tiro. Agora tem uma coisa muito grave aqui. Esse homem está no hospital, corre risco de morrer. E a mulher desse homem baleado diz que o autor dos disparos, na verdade, era um segurança da balada. Segurança disparando, como é que é isso? É muito grave. Já faz tempo que nós estamos denunciando no Balanço Geral Amanhã que tem segurança de balada aqui em São Paulo que passa do ponto. Ele está lá para manter a segurança dos participantes, mas muitas vezes se torna justiceiro, quer pagar de policial, sai batendo em todo mundo. Sabe aquelas cenas de filme que você vê nos Estados Unidos? Aprontou, o cara pega você aqui pelo fundo das calças e joga? Tá isso num filme. Só que nem nos Estados Unidos que faz o filme isso pode. Entendeu? Não dá. Ah, você não gostei, tapa na cara e vai embora. Eu vou te dar um tiro. Não dá para ser desse jeito. Então eu estou recebendo essas imagens agora. Estou pedindo uma reportagem completa, por favor. Eu quero saber. Eu sei, Eric, eu sei. Eu quero saber, por favor, onde fica esse local, qual é a casa noturna. Reportagem que está pronta, está quase pronta, eu vou colocar aqui no ar. Você vai ver agora uma história emocionante. Um policial militar aposentado que socorreu um pedreiro que estava há 3 dias caído no matagal. Essa é a história da Grande São Paulo. Segundo testemunhas, esse homem teria sido atropelado na rodovia dos Imigrantes quando passava pelo local. E graças a Deus para ele, que foi encontrado por esse policial. Põe no ar. 3 dias perdido no meio do mato. Machucado, sem água e sem comida. Quem aparece na foto é Claudionor Cavalcante da Silva, de 49 anos. Ele foi resgatado quase sem vida. A história desse homem poderia ter tido um final triste, mas o encontro com o policial aposentado Rubens mudou o destino dele. Essa lágrima é do quê? É de alegria, por ele ter encontrado, né, o meu pai, por hoje eu saber onde ele está, por eu saber que ele está bem, graças ao Rubens. Segundo testemunhas, Claudionor foi atropelado. Com o impacto, foi arremessado para o matagal, ficou inconsciente. Dias depois, Rubens estava fazendo um passeio de bicicleta pela rodovia. Viu uma cena inusitada, objetos muito próximos ao guarda-rail. Ele pulou e foi ver o que estava acontecendo. Encontrou Claudionor desacordado. Eu acho que mais aquela noite ele não aguentaria, que ele já estava com bem dificuldade ele não se mexia e ele estava com muita dificuldade de respirar. Então acho que se passasse aquela noite ele não conseguiria, ele não ia sobreviver. Rubens costuma pedalar na rodovia, mas no dia em que encontrou Claudionor foi diferente.
ele estava mais observador. Em seguida, a mochila. O que me chamou a atenção foi a mochila cheia. Aí eu fiz a volta, foi quando eu dei uma olhadinha no mato e acabei encontrando lá o Claudionor. Claudionor trabalha como pedreiro e no dia em que foi visto pela última vez, iria para Campinas, no interior de São Paulo, para fazer um serviço. Ele resolveu ir a pé, pelo matagal, como sempre fazia. Mas dessa vez ele não chegou ao destino. Depois que foi resgatado, ainda ficou uma semana internado sem a família saber de nada. Quando Graziele descobriu como o pai foi salvo, um sentimento tomou conta dela. Gratidão, que ele foi... Eu não tenho nem palavras para expressar a gratidão que eu sinto pela vida dele. O pedreiro está internado neste hospital, em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. Saiu da UTI e já está no quarto, na companhia da família. Já o herói Rubens não consegue conter as lágrimas ao pensar em tudo o que aconteceu. Já sabe até o que dizer quando encontrar o pedreiro. Nossa, eu não tenho nem 100 palavras assim, sabe? 100 palavras, mas que ele é um vencedor. Ele é um vencedor. Graças a Deus. E graças a você. Também, também. As lágrimas são do quê? De alegria. De alegria. Ter podido ajudar. Mesmo depois de aposentado, estamos aí na luta. Que bacana, né? E como policial, ele salvou muitas vidas. Para a gente acompanhar agora de manhã. Vem aqui na câmera 1, olha só. Aquela reportagem que eu tinha falado para vocês sobre a confusão na casa noturna acabou de ficar pronta. Tem um homem em estado grave no hospital e a esposa dessa vítima diz que o disparo, o tiro, foi efetuado por um segurança dessa casa noturna. Põe no ar. Nas imagens captadas pelo estabelecimento, 2 homens aparecem trocando socos e empurrões. As pessoas no entorno tentam apartar a briga, mas as agressões continuam até que a confusão fica generalizada. Do outro ângulo, vemos a chegada de um policial militar que tenta acabar com a discussão. Ao derrubarem grades de proteção do local, os 2 que iniciaram a briga caem no chão. O homem com camiseta e calça preta saca uma arma e dispara 2 vezes contra o outro rapaz de bermuda. Ferido, ele sai do local acompanhado de uma mulher. A confusão seguida de disparos veio parar aqui, na Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa. E segundo a investigação, os 2 homens que aparecem nas imagens seriam clientes do local. A possibilidade do autor dos disparos trabalhar como segurança do estabelecimento também não é descartada. Supostamente um dos seguranças, um homem que ainda não está identificado, que aparece de roupas pretas, ele, no meio da briga, efetuou um disparo de arma de fogo em direção à vítima. Até o momento não se sabe com certeza o motivo da discussão dentro da balada. Para esclarecer esses e mais pontos, os envolvidos na briga e mais testemunhas devem ser ouvidas nos próximos dias. A esposa do homem baleado, Andrei Gonçalves, é quem aparece nas imagens do circuito de segurança da balada tentando apartar a briga. Segundo ela, o casal saía do local quando foi ameaçado por seguranças. Na hora de ir embora ali, a outra segurança ameaçou ele, dizendo que ele iria apanhar, alguma coisa assim, se ele não respeitasse, Mas a gente já estava saindo. E até no então eu peguei e puxei ele pra gente ir embora. Daí nisso que eu puxei ele, o segurança já puxou ele pra fora e já começou a agredir ele. Esse segurança que efetuou os disparos, A defesa da casa noturna rebate as acusações da família de Andrei e nega que o atirador prestava serviço para o local. As pessoas dizem que trata-se de um segurança apenas pelas suas vestes serem pretas, mas pelo que eu pude observar nos vídeos, as vestes possuem estampas e não tem nenhuma similitude com uma farda ou com uma roupa de um segurança. Com os golpes e disparos, Andrei ficou gravemente ferido e precisou ser internado. E aí, Gardinari, curiosidade de hoje. Olha só, o que será que acontece com esse ciclista depois que ele passa por essa ponte em alta velocidade? Você tá louco, rapaz. Veja a imagem aí, passa aí, vamos revelar o que acontece com esse ciclista. Cara, mas ele é maluco demais, olha essa ponte, pra quem em alta velocidade assim? A imagem até o final, daqui a pouco, depois do boletim do Jornal da Record. Olá, bom dia para você. O Jornal da Record traz agora as principais notícias desta quarta-feira.
Preparador físico de time peruano é preso em São Paulo por suspeita de racismo contra a torcida do Corinthians. Ex-presidente Bolsonaro vai ser ouvido pela Polícia Federal pela 4ª vez neste ano. Oferecimento Bradesco, entre nós, você vem primeiro. No futebol, o preparador físico do Universitário foi detido após a vitória do Corinthians sobre a equipe peruana. Bruno Piscinato, bom dia. Conta pra gente o que aconteceu exatamente. Oi, Patrícia, bom dia para você. Sebastian Avelino Vargas foi detido porque ele é acusado de fazer ofensas racistas contra torcedores corintianos. O caso aconteceu pouco antes da partida terminar. Ele, preparador físico que é uruguaio, teria imitado um macaco em direção aos torcedores corintianos. Ele passou a noite em uma delegacia, foi trazido aqui para a carceragem da Polícia Civil e ainda pela manhã será levado ao fórum, onde vai passar por uma audiência de custódia. A justiça vai definir se ele permanecerá preso. Patrícia. Lamentável, Bruno. Obrigada pelas informações. Um incêndio de grandes proporções atinge há 8 horas um galpão em Belo Horizonte. A repórter Mayara Foucault está lá e traz as informações para a gente. Bom dia. Olá, bom dia, Patrícia. Os bombeiros ainda trabalham para conter os focos de incêndio dentro do imóvel. O galpão tem quase 5.000 metros quadrados e pertence a uma empresa de montagens de eventos que armazena muito material inflamável. As chamas chegaram a quase 10 metros de altura e podiam ser vistas de longe. Por segurança, moradores foram retirados de casas vizinhas. As causas do incêndio ainda serão investigadas. Patrícia. Obrigada, Mayara. O ex-presidente Jair Bolsonaro depõe hoje à Polícia Federal. Será o 4º depoimento dele desde o final do mandato. Bom dia, Vanessa Lima. Qual é o foco dessa vez? Bom dia, Patrícia. Obrigada, Vanessa. Líderes mundiais reunidos na cúpula da OTAN, Aliança Militar do Ocidente, devem anunciar hoje um pacote de ajuda à Ucrânia. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky participa presencialmente do evento. Com apoio dos Estados Unidos, a expectativa é que a ajuda inclua equipamentos de defesa e treinamentos ao Exército para fortalecer as tropas do país. Chega ao fim esta edição. Outras informações no Fala Brasil. Daqui a pouco, às 8h40. São 7h03 para você que está chegando agora aqui no Balanço Geral Manhã. Muito bom dia para você. Estamos com a nossa turma aqui. Marcos Leandro, acordadinho aí, Marcos? Aqui, ligado. Tomou aquele café? Opa! William Leite, Thiago Gardinali. Então vamos que vamos, viu? Tem aquela imagem, antes de eu seguir com as notícias, o Gardinali sempre traz algo curioso pra gente. O que é que vai acontecer numa trilha com um ciclista muito maluco, Gardinali? Não pode ficar distraído, né? Lugar errado, hora errada. Esse praticante de bicicross, ele vinha em alta velocidade, ele trombou em um homem no meio da pista durante um salto, só que ele não conseguiu evitar o atropelamento. Agora, o cachorro que estava ali na frente pensou rápido e escapou por pouco. Apesar do susto, os dois só com arranhões. Isso aconteceu no México. Mas o cara vai parar no meio da pista de ciclismo também, né? Vai ficar olhando o celular, né? É brincadeira. O bendito do celular, mais uma vez. O bendito né? do celular. Ai, Jesus. Lugar errado, hora errada. Vem cá, tem uma loja que vende waffles. Ah, eu adoro. Você gosta? É bom, bom. Bom demais. Vem cá, é uma sobremesa que surgiu na Bélgica e está fazendo o maior sucesso. Essa reportagem é sua, Gardinali? Não é minha, mas gostaria de ter feito essa reportagem aí, viu? Seria uma boa. Olha só. E não é por acaso, não. A receita ganhou um toque especial. A cobertura é de ouro 24 quilates. Ah, antes era picanha. Aí agora o pessoal está colocando no doce. Muda o sabor quando você come um ouro de 24 quilates, Gardinali? Você que já viajou o mundo, ou é só frescura? Só para dizer que você tem dinheiro? Não é frescura, não. Inclusive em alimentos e bebidas também. Você sabe que tem o saquê com grãos de então ouro. Muda o sabor? Muda o sabor. Muda mesmo? O sabor, exatamente. Ah, é? Pela composição. E tem gosto do quê? Bom, como é que eu vou descrever para você? Ouro, gosto de ouro. Gosto dourado. Foi no ar. É a primeira vez que a Thalita vem nesta lanchonete e ela escolheu um waffle com bastante chocolate. Maravilhoso, melhor impossível. O waffle é um doce que surgiu na Bélgica. A massa é assada nessas máquinas e fica onde que a gente vai comer, por exemplo, um lanche, um biscoito de queijo, um pão de queijo, a gente usa as mãos. Lá na Bélgica também é assim. Pega o waffle com as mãos. O sabor
é espetacular. Muito bom mesmo. Pode consumir tranquilamente esse ouro. Pode ficar tranquilo, é para comer com os olhos, é para tirar sua foto, postar, passar vontade no amigo, na amiga. Tá bom, obrigado. O Thiago Garzanelli falou que tem gostinho de ouro e que fica mais gostoso. Eu nunca provei. Tem trilha, adrenalina e um cenário paradisíaco. Tudo isso faz parte do turismo que você vai encontrar agora. Gente, é a tirolesa mais alta das Américas e fica aqui no Brasil. Pense só, hein? Olha só o penhasco. A Desafia. De longe, avistamos um profissional pendurado, dando uma conferida no equipamento. Esse ritual é diário para garantir a segurança de quem vai encarar a maior tirolesa das Américas. A caminhada começa. Equipamento no braço e bora, que esse é o único jeito de chegar ao topo. O trajeto é feito por uma trilha que recompensa através de cenários perfeitos que parecem verdadeiras pinturas. Metade do caminho. O momento que o cansaço já começa a pegar e a subida ainda é grande, porque afinal a tirolesa sai lá onde tem aquela base. Ainda tem muito que caminhar e a gente segue firme. Essa é a primeira tirolesa em parques nacionais do Brasil. A atração atinge uma velocidade média de 30 km por hora, ou seja, ela foi feita para ir de forma mais lenta mesmo, garantindo a oportunidade de contemplar todo o cenário ao longo do percurso. Aqui nós estamos na plataforma, finalmente chegamos no pico, 1.100 metros de altura, com muito vento. E olha só, é aqui que o pessoal acaba então se arrumando, todos os equipamentos de segurança para poder entrar na tirolesa. O tempo do passeio pode variar de 2 até 10 minutos. Depende da condição do vento e do peso de cada pessoa. Uma coisa é certa: a segurança está em primeiro lugar. Enquanto alguns já estão aproveitando a aventura, eu começo a me preparar e aguardar a minha vez. Até que um dos profissionais do parque vem com uma má notícia. O tempo fechou demais e não há... O jeito é colocar a capa de chuva e ir embora. Daqui, levamos belas imagens. Experiência de visitar o maior cânion do Brasil, com a certeza de que vamos voltar e completar a missão de encarar a maior tirolesa das Américas. Me dá rapidinho o helicóptero da Record. Tem chuvisco lá fora. Em algumas regiões cai uma chuvinha, em algumas regiões é aquela chuvinha que molha. Mas à tarde vai fazer 27 graus. Essa é a máquina, é o helicóptero da Record no ar. Você já ouviu falar no beach tênis, com certeza. Até porque quem faz beach tênis vai dar um jeito de falar para você. É ou não é? Essa modalidade de jogada na areia é um dos esportes que mais cresce aqui no Brasil. Tanto que a reportagem do Balanço Geral Amanhã foi atrás de uma escolinha aqui em São Paulo. E tem até idoso aprendendo a jogar. Põe no ar. O local funciona como a escola da modalidade. Tem professor, raquete e bola à disposição dos atletas. A quadra recebe cerca de 50 alunos diariamente. A diferença é grande do tênis para o beach. Raquete, o tamanho da raquete, bolinha que não tem pressão e não machuca, né? Porque na areia não tem impacto nenhum. Aos 76 anos, seu Armando mostra que técnica e disposição física não podem faltar no beach tênis. O aposentado vem bater a sua bolinha 3 vezes toda semana. Eu via o pessoal treinando aqui, eu falei, isso aqui vai melhorar muito o condicionamento físico da gente. Então eu falei com o professor, ele falou, pode vir aí, e melhorou bastante mesmo. O beach tênis pode ser disputado sozinho ou em dupla. Se jogar com uma pessoa em cada lado da quadra, a dificuldade é maior. Pode jogar de dupla ou de simples, tá? De simples a quadra é menor e de dupla é maior. O beach tênis é o equilíbrio perfeito entre atividade física e lazer. O esporte ganhou destaque no período pós-pandêmico da Covid-19, em que modalidades ao ar livre foram as primeiras a serem liberadas do isolamento. Hoje, o Brasil é a segunda maior potência da modalidade, ficando atrás apenas da Itália. Com tanta gente escolhendo esse esporte, por que não fazer uma tentativa de entrar em quadra? Ele está com 2 raquetes, vai ficar com uma, me entregar a outra e resta saber o que vai acontecer. Se
se eu vou passar vergonha, isso é um detalhe, né, Chiclete? Eu acho que não, viu? É. Vamos ver. Eu vou tentar. Não, em pé. Em pé, né? Tudo em pé. Esse detalhe aí. Em pé. Tem que enfrentar, chegar e começar, não ter vergonha, não ter nada. Vem e faça que faz bem. Muito bem, nosso repórter mandou legal. Valeu, Leandro. Ô, Rafael Ferraz, estou mostrando o beach tênis aqui, mas que as pessoas não se empolguem, tá? Porque vai começar a fazer frio. Opa, aqui, o Rafa. Vai começar a fazer frio. Quem gosta de jogar assim a céu aberto vai ter que se agasalhar direito, porque tem uma frente vindo para cá. Tá chegando aqui em São Paulo, Rafa. Exato, inclusive já vou matricular eu e você nessa quadra de beach tênis aqui em São Paulo pra gente perder uns quilinhos aí pra saia. Vamos lá, o dia de hoje, gente, não tem uma previsão intensa aí de chuva aqui na capital paulista, mas pode sim garoar. A gente está aqui em Santo Amaro, cerca de 15 graus por agora, a máxima pode chegar aí a cerca de 27 graus lá para meio-dia, 1h da tarde. Agora, meu amigo, para quem acordou nesse friozinho aqui na capital, aproveitou também as tradicionais barracas que ficam espalhadas aí pela região metropolitana de São Paulo. Essa daqui que fica em Santo Amaro é do Davi. Davi, cadê inclusive o pãozinho que você já fez pra mim? Mas fala pra mim, vocês chegam que horas, ficam até que horas? Bom, a gente chega às 3h30 da manhã e vamos até o meio-dia, né? Até o meio-dia, servindo um belo café pro pessoal, pra turma do trabalhador, né? No dia a dia que estamos aí. Muita gente, inclusive, já sai do metrô, sai do trem e também do ônibus em busca de um cafezinho quente, um pão francês. Mas passar lá no meu estado, Espírito Santo, o nome disso aqui é pão de sal. No sul, cacetinho, ou seja, várias regiões aí tem nomes diferentes, porém, pão francês, mas ele é bem brasileiro, viu? Foi criado aqui no Brasil, ó. Muito bom. Muito bom. Lá no Paraná tem a versão do pão francês que a gente chama de pão d'água. Maravilhoso também. Obrigado, viu, Rafa? Deixa eu conversar com a Paola, já que estamos falando do tempo. Onde que você se encontra, Paola Viana? Tomando cafezinho também? Frio que tá chegando, Paola? Só no café com leite quentinho agora, Passaia, porque olha, a gente está aqui no bairro Vila Maria, zona norte de São Paulo. Está ainda 17 graus, mas por incrível que pareça, tá mais frio agora do que naquela hora que eu conversei com vocês sobre o tempo no comecinho do jornal, por volta de 5 horas da manhã. Você vê aí uma diferença de 2 horas e pouquinho, mas eu sinto já uma diferença grande, tá um tempo assim mais gelado. Se a gente olhar para o céu, olha, tem até um pouco de neblina, uma névoa bem forte. Pode ser até que comece a garoar um pouquinho, porque parece até que dá para sentir já uma garoa bem fina. Vocês não conseguem ver aí na imagem, mas a gente consegue ver daqui sim. Tem uma previsão de sol para tarde, uma máxima de 26 graus, mas olha, tô duvidando dessa previsão do tempo, viu, Passaia, para tarde, porque com o tempo assim bem fechado agora, duvido que à tarde saia sol. Você não duvide da meteorologia, viu, Paula? Porque qualquer coisa pode acontecer. Ainda mais se tratando de São Paulo, né? O efeito cebola. Sim. É ou não é? Sim. Mas mesmo assim, duvido, porque olha, com o tempo que tá agora, se sair o sol, eu quero mais é que saia o sol, porque é o que eu gosto, mas mesmo assim, ó, tô desacreditando, vamos ver. Tomara que eu esteja errada, porque eu quero calor, eu prefiro o calor. Que venha o sol, né? Porque final de semana vai ser muito frio. Obrigado, Paula Viana. Que venha o sol. Que venha. Olha só, tem uma baleia jubarte de 8 metros que está encalhada e bastante debilitada. Agora, o esforço dos especialistas é se aproximar do animal e conseguir remover esse gigante com segurança. Vamos ver? Os barcos ao redor do banco de areia deixam os biólogos o mais perto possível da baleia. O animal mede 8 metros e tem entre 2 e 4 anos. De acordo com o projeto Baleia Jubarte, que faz o monitoramento do caso, o mamífero está desnutrido e com uma inclinação lateral no corpo que pode indicar problemas de saúde. Segundo os especialistas, dificilmente uma baleia fica desorientada ou se perde do grupo. Quando elas encalham, normalmente estão doentes ou feridas. A espécie migra para o litoral brasileiro nessa época à procura de águas mais quentes. Elas vêm para cá para ter os filhotes e para se reproduzir, certo? Porque durante outro período de tempo, elas fazem a migração de volta lá para a Antártida, onde elas se alimentam. Todo mundo torcendo, tomara que dê certo. Vem cá, me dá imagem, confronto com a polícia agora, Centrão de São Paulo. Setor policial agitado, hein, Marcos Leandro? Muito agitado, viu, Passaia? Veja as imagens, um tumulto envolvendo usuários de drogas
na região central de São Paulo terminou com a polícia militar utilizando balas de borracha e bombas de efeito moral para dispersar os usuários, a multidão formada. Ônibus foram depredados, um caminhão foi saqueado. Olha só o ônibus ali com os vidros, né, estilhaçados. E um risco para o usuário do transporte público, viu? A mulher ali, né, por pouco não foi atingida, não ficou ferida. E a movimentação policial realmente muito intensa na região central. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, os policiais usaram técnicas, técnicas de controle de distúrbios para dispersar o grande grupo. 2 pessoas foram presas e o caso está registrado no 3º Distrito Policial da Polícia Civil, né, Passaia? Olha, eles não estão avançando apenas fisicamente. Não é só uma questão geográfica. Os bandidos que ocupam muitas vezes a área central, e eu não falo daquelas pessoas que às vezes têm problemas emocionais e psicológicos, que estão nas ruas precisando de ajuda. Eu falo de marginais que roubam, estupram, cometem todos os crimes para alimentarem seus vícios. Desses bandidos que ocupam as ruas, que estão ganhando esse espaço físico, mas também estão ganhando espaço com os direitos, com as leis, porque eles se acham agora merecedores de qualquer coisa. Não, nós podemos invadir loja, a gente pode destruir ônibus, a gente pode fazer o que quiser, porque sempre vai ter algum otário para defender. Eu não sou otário, não vou defender essa gente. Estão errados, põe no ar. Bombas de efeito moral foram usadas para dispersar os dependentes químicos que estavam concentrados na Rua dos Gusmões, no centro de São Paulo. A ação da Polícia Militar aconteceu após uma série de atos de vandalismo. Vídeos gravados por moradores mostram um caminhão de lixo ser atacado. Um ônibus também vira alvo dos dependentes químicos. Segundo a prefeitura, pelo menos 6 ônibus foram depredados por usuários de drogas. Com a chegada da polícia, o corre-corre e os confrontos se espalham pela região. Um morador chegou a flagrar um assalto bem próximo ao local dos ataques. A Prefeitura de São Paulo não quis se pronunciar sobre os confrontos. A violência registrada na região central da cidade acontece poucos dias depois de uma suposta tentativa da Guarda Civil Metropolitana de transferir o fluxo da Cracolândia para fora do centro, na Marginal Tietê. Dados da Secretaria de Segurança Pública mostram que na última semana de junho, o chamado fluxo concentrava mais de 1.100 pessoas por dia em mais de 20 pontos do centro. Em nota, o governo do estado disse que a polícia está ouvindo vítimas e testemunhas para identificar os envolvidos nas depredações e que 2 pessoas foram presas. O gerente de um hotel na região tem medo de ser identificado. Ele convive diariamente com o vai e vem de usuários de drogas e os confrontos com a polícia. O clima é tenso, o clima é como se fosse um clima de guerra. Todos os dias. Horrível, a rua é uma baderna, um lixo, um fedor. Sem hóspedes, ele conta que, para não fechar as portas, aceita hospedar dependentes químicos. Não tem filho para criar. A gente acaba abaixando um pouco mais a diária e às vezes colocando até eles mesmo para dentro. Se tiver dinheiro, tiver documentos, tudo certinho, legalizado. Presta atenção nesse médico aqui, por favor. Olha o esquemão que esse cara criou, tá vendo? E aí, doutor, apontou para a câmera, cumprimentou o nosso repórter cinematográfico. Quero saber se o senhor vai explicar agora o que é que estava acontecendo. Ele, de acordo com as investigações, era responsável por um esquema que cobrava até R$50 mil para dar, entre aspas, autorização para alguém plantar maconha em casa. É que se você provar que você tem alguma doença, se tiver algum laudo médico, se você tiver alguma investigação médica, de repente você pode conseguir na justiça o direito de produzir a sua maconha. Existem pessoas aqui no Brasil que fazem isso, só que não é qualquer um. Você tem que provar que você realmente precisa do canabidiol. E não é que esse médico começou a fazer um esquema que ele prometia tudo. Eu vou conseguir os laudos, eu vou até te ensinar a plantar maconha em casa, mas tem que ter 50 mil no meu bolso. Põe no ar. Na casa de um dos presos, os policiais encontraram 21 pés de maconha. Ele tinha autorização para plantar 20 e apenas um foi apreendido. As plantas pertencem ao biólogo André Vicente de Souza Freitas. Ele é acusado pela polícia de ser o fornecedor de maconha do médico Adolfo Antônio Pires. Era ele quem fazia os falsos laudos atestando que os pacientes tinham doenças específicas para conseguir autorização judicial para comprar e plantar maconha. O esquema era anunciado pelo médico nas redes sociais.
mas a gente consegue viabilizar isso de maneira mais acessível. Também foi preso pelos policiais o advogado Patrick da Rosa, que cuidava da parte jurídica. Esse médico fornecia os insumos necessários ao início do cultivo, ou seja, as sementes, daí o nome Operação Seeds, as sementes, as lâmpadas LED, os fertilizantes. Na casa da companheira do médico Adolfo, que cuidava da parte burocrática do crime, os agentes encontraram esses óleos de maconha, que eram produzidos de forma totalmente caseira e sem o aval da Anvisa. A suspeita é que eles eram misturados com azeite. Pérola Catarine de Castro também foi presa. As investigações da polícia mostram que o grupo atuava há cerca de 10 anos em todo o país pela internet e cobrava até R$50 mil dos clientes para conseguir as autorizações judiciais e os mantimentos para fazer o cultivo da maconha em casa. Quem se recusava a pagar o valor acordado ao final do processo era ameaçado e extorquido. Segundo a delegada, alguns clientes foram de fato denunciados pelo grupo e até presos. Esses pacientes, eles adquiriram os laudos, adquiriram os insumos, iniciaram o cultivo, mas não pagaram pela impetração de HC. Daí, passaram a receber mensagens de teor extorsionário, cobrando pagamentos de valores pendentes. O cara estuda tanto para virar médico e se meter numa patifaria dessa. Homens armados agora que invadiram uma casa e mantiveram uma família refém enquanto levavam o que podiam. Prejuízo que passa dos R$10 mil. Põe no ar. Foram 30 minutos de terror vividos por esse homem dentro da própria casa. As câmeras de segurança registraram o assalto. Primeiro, esses dois suspeitos que aparecem na imagem abordam a vítima. Armada, a dupla ameaça e rende o homem. O dono da casa preferiu não mostrar o rosto na reportagem, mas detalhou a ação violenta dos bandidos. Quando eu vi os caras vindo, mas eu pensei que era pessoas normais, estava até bem vestido e tudo. Quando eu virei as costas, eu só senti aquele vulto, alguém chegando, correndo. E os caras, quando eu olhei de relance, estavam com as armas na mão. Nesse outro ângulo, dá para ver quando um dos suspeitos leva a vítima para a garagem da casa. O dono da residência fica de joelhos e até deita no chão com a arma do suspeito apontada para ele. Em seguida, a dupla dá continuidade ao assalto. Depois que os suspeitos passaram por essa porta, a dupla entrou aqui na casa. Aqui na residência moram 4 pessoas: a vítima, a esposa da vítima e os 2 filhos do casal. Enquanto 3 pessoas já estavam naquele quarto, um deles entrou aqui e acordou a esposa da vítima e trouxe para um dos quartos das crianças, que fica logo aqui no fundo da casa. Quando estavam os 4 moradores, o suspeito com a arma apontada colocou todo mundo aqui nesse cantinho junto e fez várias ameaças para que todos eles ficassem quietos, aqui deitados no chão. Um deles estacionou o carro das vítimas dentro da residência para carregar os objetos roubados. E somados os valores dos produtos, o prejuízo pode passar de R$10 mil. Os 2 fugiram no carro da família. O carro branco já foi recuperado. A família registrou um boletim de ocorrência na delegacia. A polícia foi até a casa das vítimas colher digitais e fazer a perícia. Mas até agora ninguém foi preso. Espero que os 3 sejam pegos e a justiça seja feita, né? Nós temos imagens agora de um outro circuito de segurança. Nós vamos falar de um dono de uma pastelaria que infelizmente perdeu a vida. Ele morreu após ser cercado por criminosos na rua passar. Olha as imagens, a vítima, que é chinês, reagiu à ação dos criminosos, acabou sendo baleado. Os assaltantes fugiram levando o celular e a carteira do comerciante. Balança. Repare que há 2 carros estacionados. O que está mais à frente é o da vítima, um chinês. O homem não estava no veículo nesse momento. No carro de trás, um carro branco, estão os bandidos. A vítima vem caminhando de forma tranquila do outro lado da rua. Ele parece segurar uma sacola em suas mãos. Quando o homem se aproxima do carro, bota a mão na porta do veículo para abrir. Neste momento, um bandido que estava de tocaia, do lado, na esquina, aparece. Outros 2 criminosos saem do carro e assim as agressões começam. Repare que um dos bandidos está de touca ninja. Testemunhas afirmam que eles estão armados. Um disparo acontece. A vítima cai. Os criminosos pegam alguns objetos de valor que também caíram no chão. No carro branco
Quem estava dando cobertura já liga o veículo. Todos entram e fogem do local. A vítima identificada é um chinês. A polícia já sabe o nome dele, Yang Bin Yu. Depois de atirarem contra o chinês, os bandidos roubaram o celular e a carteira da vítima. O caso foi registrado pela polícia como latrocínio, ou seja, roubo seguido de morte. Os PMs que atenderam essa ocorrência relataram o seguinte, que quando eles chegaram aqui e encontraram o chinês caído no chão, ele ainda estava com vida, estava agonizando, mas ele ainda estava com vida. E aí os policiais militares acionaram uma ambulância do SAMU, só que essa ambulância não estava perto. Então, vendo a situação, o quadro, o estado de saúde do chinês muito grave, os policiais correria para o hospital Jaime dos Santos Neves. Assim que deu entrada no hospital, o chinês não aguentou e morreu. E a polícia ainda tem outras informações para repassar sobre esse caso já aqui no Balanço Geral amanhã. Enquanto isso, a polícia agora entrou em ação para prender integrantes de uma quadrilha. Aqueles criminosos que fazem parte do mesmo grupo que havia atirado contra policiais no mês passado. Acharam que podiam encarar. O que você está vendo agora é uma operação policial, precisa ser morto. Aquele tipo de gente que não pensa duas vezes antes de puxar o gatilho e matar uma pessoa inocente. Vamos ver o que aconteceu no final. Polícia! 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 Foram cumpridos 3 mandados de prisão preventiva contra outros membros da organização criminosa, que tentaram matar os policiais. Durante a operação, 3 homens foram presos e 4 pessoas tendo em vista um evento que aconteceu no início do mês de junho, onde policiais civis e militares sofreram tentativa de homicídio por criminosos aqui da região e certamente autorizados pela liderança da área. As imagens mostram a ação onde os bandidos chegaram em um carro branco e atiraram contra os policiais, que estavam em um carro vermelho. Solicita apoio, agora! Aí a bola pegando. Nós vamos responsabilizar os executores e também os mandantes, quem autorizou atirar contra a Polícia Civil e Brigada Militar. A Operação Sacrifícios da Polícia Civil em conjunto com a Brigada Militar teve como objetivo combater um dos braços da organização criminosa. Foram 30 dias de intensas investigações e troca de informações entre a inteligência da Brigada Militar